Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita satisfação. Estou na sede da Lenovo, aqui em São Paulo. Estou com o Leandro Lofrano, ele é diretor de produtos da área corporativa. Leandro, muito legal a gente poder conversar. Já nos encontramos em outras ocasiões, mas poder conversar agora, muito bom. Temos muita coisa para dividir aqui, não é isso? Isso aí, Xandó. É um prazer recebê-lo. Primeira vez que a gente recebe um jornalista aqui no escritório desde a pandemia, desde o retorno ao trabalho aqui, então é um prazer recebê-lo, bem-vindo e vamos lá bater um papo legal. Não, com certeza. Bom, na verdade a Lenovo é uma empresa longe de ser nova, muito pelo contrário. Aliás, de Brasil, quanto tempo tem a Lenovo, você sabe? No Brasil nós estamos já há cerca de 15 anos, se eu não estou enganado. Perto disso. Perto disso. A gente já tem uns 15 anos de... Aproximadamente, Bom, e várias linhas, a gente vai se concentrar aqui mais na área corporativa, mas existe área de consumo, área de servidor, área de notebook, desktop, né? E a tua área é a área de produtos corporativos na área de PCs. Isso, exatamente. A minha área é responsável por desenhar estratégia para o segmento corporativo aqui no Brasil e trabalhar próximo aos clientes para a gente endereçar as melhores soluções mais inteligentes aí para atender às necessidades do segmento corporativo. Tá. Como é que você vê as transformações que aconteceram nesse segmento de computadores corporativos e não tem como envolver aí a própria pandemia que deve ter causado transformações? Como é que você vê isso? A pandemia ela trouxe para a gente uma oportunidade de ajudar as empresas a acelerar a transformação digital, né? Muitas empresas elas buscavam isso, mas vinham numa velocidade mais lenta e a pandemia acabou fazendo com que muitas buscassem acelerar essa transformação. A gente trabalhou muito próximo a elas, apoiando nesse início ou no início da pandemia com a habilitação do trabalho remoto de maneira segura para os funcionários e de maneira segura para a empresa também, do ponto de vista de proteção dos dados. E agora a gente trabalha junto com as empresas para habilitá-los no retorno híbrido, né? Então, como a gente consegue trabalhar com as empresas para que os funcionários que estão conectados remotamente e os que estão presencialmente no escritório não sintam o distanciamento que isso poderia causar, né? Então, numa reunião onde você tem uma tecnologia na sala que não capta corretamente a voz de quem está presente, para transmitir para quem está remoto. Então isso é importante, a gente trabalha muito próximo às empresas para levar o que é de mais moderno na tecnologia para que todos continuam conseguindo trabalhar de maneira performática e colaborando de maneira eficaz também. Eu acompanhei aí no mercado durante esses últimos 2 anos e meio, né? Houve necessidades diversas de empresas de ou renovarem ou ampliarem o parque. Nem todas as empresas tinham notebook dos funcionários para levar para casa. Agora, você me contou há pouco, antes de começarmos a gravar, algo que eu achei incrível. Quando essas pessoas agora voltaram para os escritórios, encontraram PCs que de repente já não são mais tão adequados, né? O que a gente viu foi justamente isso, né? As empresas correram para habilitar os funcionários que antes usavam desktop, passaram a utilizar notebooks. E os desktops ficaram defasados no escritório. Então, o que a gente tem visto agora é o movimento contrário, porque muitas funções elas não conseguiram ser tão bem adaptadas no remoto, seja por questões de segurança, seja por questão de atendimento ao público, por exemplo. A gente vê isso muito no segmento público, né, em governo, que precisa ter um atendimento à população como um todo. Então, essas posições precisam de desktop. E aí o parque ficou defasado com a priorização da troca dos notebooks, ou imagine que o investimento que a empresa fez em tecnologia
que estava previsto ser utilizado para atualização do parque de desktop, ele foi revertido para um notebook não previsto. Então agora voltando para o escritório, eles precisam fazer essa atualização. Não, até mesmo porque na emergência, quantas empresas não compraram produtos de varejo para os seus funcionários? Nós sabemos, houve problema de fornecimento, em determinado momento, escassez de produto, né? Mas agora dá para botar a casa em ordem. Exato. Agora eu acho que a gente chega num momento, eu não diria de estabilidade, eu acho que a gente ainda está passando por um momento de estabilização dentro da cadeia como um todo. Lá atrás houve sim um pico de consumo acelerado, porque foi do dia para a noite, né? Nós todos vivemos isso e a gente sabe como foi desafiador sair do escritório e ir para casa. E, de novo, muitas empresas elas não imaginavam fazer isso nunca e elas viram que funciona. Serviu de teste, um teste forçado, mas viram que funciona. Talvez não voltem como era antes do processo, e eu costumo dizer que com essa volta, com esse retorno, a gente não está voltando ao normal, eu acho que a gente avançou, a gente está avançando para algo novo, que é o trabalho híbrido, que é o trabalho tanto móvel, né, usando os notebooks, quanto o trabalho presencial, seja usando desktop, seja usando notebook, que tem feito muito bem para as empresas como um todo, né? Eu acho que elas identificaram também oportunidades de ganho de escala, de redução de custo, de melhora de eficiência em alguns processos que antes estava passando despercebido para essas empresas. Eu comentava com você há pouco que eu tenho uma percepção de que o brand Lenovo tem mais visibilidade hoje em dia. Eu tenho percebido mais empresas, eu tenho percebido mais pessoas, até que tem nas versões consumer dos produtos. E eu não posso deixar de fazer um comentário, assim que nós chegamos aqui, vocês me levaram para conhecer um showroom, que está aqui do lado, com linhas muito interessantes. Então, assim, grosso modo, se você puder descrever as principais linhas e as suas características, inclusive um pouquinho da linha consumer, mas depois a gente vai falar um pouco mais das linhas corporativas. Certo. Bom, a Lenovo, o foco no Brasil, ele existe, a gente aumenta cada vez mais o foco, então vocês vão ver a Lenovo presente cada vez mais, seja numa mídia online, numa mídia física. A Lenovo está no Brasil, investe muito no Brasil e quer ganhar cada vez mais relevância no mercado brasileiro. Nós lideramos no varejo, no consumer, e estamos muito bem posicionados no segmento corporativo com as nossas linhas de produto. Então, falando rapidamente do que temos, falando de notebooks, no mercado de varejo a gente tem IdeaPad, temos a linha Yoga, que é uma linha mais premium, que tem um apelo grande no design. Lindíssima, um design muito bonito, dobrável. Sim. Inclusive, né? Sim, temos as opções conversíveis e as opções tradicionais, com um apelo do design. No corporativo temos a linha ThinkPad, onde a gente acredita muito no legado da marca, isso se mantém até hoje, como eu te comentei anteriormente, a gente mantém o padrão que foi iniciado em 1992, há 30 anos atrás, da marca ThinkPad. E o que a gente quer com isso é manter a confiança no produto e a segurança que a robustez do produto traz para os nossos consumidores, para os clientes corporativos no geral e para o consumidor, para a pessoa física que goste de tecnologia. O ThinkPad a gente tem diversos níveis de profundidade de tecnologia, de robustez também, né? Nós temos desde uma linha de entrada com E14 até uma linha mais premium como a linha X1, X1 Carbon, por exemplo, que esse ano inclusive completa 10 anos. Temos a linha de desktop, a linha ThinkCentre, que também busca também os mesmos padrões de robustez da linha ThinkPad. Temos uma linha de monitores, uma linha Tem os pequenininhos também, né? Sim, dentro da linha de desktop nós temos diversos form factors, desde do Torre, que é o maior gabinete, o Small Form Factor, que tem uma litragem bem reduzida, e o Tiny, que inclusive a Lenovo foi a primeira empresa a lançar o desktop com 1 litro de volumetria, né, com o Tiny, e o Nano, que também fomos os primeiros a lançar um produto que tem 300 ml de volumetria
se confunde com uma docking station, né? Você me mostrou replicador no de showroom, portas. tem o Dock Station de um lado, o Nano do outro, você pode confundi-los, acho que até Pode ligeiramente confundi-los. menor o Nano. O Nano ele é um pouquinho mais fino, inclusive, e é um desktop, né? Então eu acho que não é porque é desktop que a gente não preza pelo ganho de espaço ou pelo ganho de performance ou tecnologia. A Lenovo investe muito nisso. E falando de mercado brasileiro, inclusive, a Lenovo investe muito em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, especificamente. No último ano nós investimos cerca de 200 milhões de reais no Brasil. É algo que a gente planeja continuar investindo. A nível global, a gente planeja aumentar significativamente os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Isso traz um ganho muito significativo para o que vamos ver nos produtos em breve, né? Tanto na linha de notebook quanto na linha de desktops, ou nas workstations, nos monitores, ou na linha de colaboração com o nosso ThinkSmart. A gente tem um exemplo aqui na sala que a gente talvez não consiga mostrar na câmera, mas é um facilitador. Eu ponho a imagem depois na edição aqui. Legal. É um facilitador para salas de reunião que vai permitir os usuários, de maneira simplificada, se conectar com quem estiver remoto e se conectar com os dispositivos na sala, né? Então, se conecta com a televisão ou com o projetor que eventualmente estiver na sala. Enfim, então, a Lenovo investe para facilitar o dia a dia dos usuários e dos gestores de TI, né, de quem gerencia os parques, e trazer tecnologia mais inteligente sempre. Bom, esse cuidado que você está mencionando em relação ao mercado ou aos diferentes mercados, eu tive a possibilidade de ver um pouquinho disso quando, meses atrás, visitamos aqui a fábrica da Lenovo em Indaiatuba, né? Sim. Indaiatuba, né? Vi diferentes linhas de produção, tá? Uma capacidade grande. Então, enfim, emendando esse assunto da fábrica, comenta um pouco da capacidade que vocês têm e como é que tem sido a progressão da Lenovo nos nossos mercados, consumer, corporativo, enfim. Bom, a Lenovo hoje ela tem a fábrica em Indaiatuba, é uma fábrica que produz desde notebooks, desktops, workstations, servidores, tem uma capacidade hoje instalada de produzir praticamente 2 milhões de devices no ano, né, 1,8 milhões no ano, de maneira bem estruturada. Você esteve lá, você viu, a gente muito legais as linhas. E a gente consegue, na linha, inclusive que conta com um processo de automação fantástico em alguns setores, a gente consegue customizar, a gente consegue colocar no nosso chão de fábrica uma customização a laser nas máquinas de alguns clientes que buscam esse tipo de solução. Enfim, customizações diversas a gente consegue fazer no chão de fábrica, imagem, asset tag, esse tipo de customização que é importante para o nosso usuário corporativo, tudo feito na nossa fábrica aqui no Brasil, em Indaiatuba, próximo aqui do escritório, próximo aqui da nossa sede em São Paulo. Acho que a gente continua investindo para a gente continuar expandindo o nosso portfólio de maneira consistente para atender cada vez mais o mercado brasileiro. Então, como eu comentei, nosso foco não é parar por aqui, a gente busca crescer a nossa participação no mercado brasileiro e sempre pensando em como trazer o que há de melhor para o mercado brasileiro do ponto de vista de tecnologia. Não há diferença entre o produto que é oferecido nos Estados Unidos, na Europa, para o produto que é vendido no Brasil. Seja do ponto de vista de inovação, seja do ponto de vista de atualização. Nós temos o que há de mais moderno e é o que a gente foca para o nosso cliente aqui no Brasil. Isso acho que explica um pouco, você me comentava há pouco sobre o market share, vocês estão numa posição bem interessante, né? Sim, nós estamos em segundo lugar no market share aqui no Brasil. No corporativo. No corporativo e no varejo nós estamos em primeiro. Então a gente, no consolidado, seguimos em segundo, mas, de novo, a gente investe em muitas frentes, a gente tem pretensões de assumir mais representatividade dentro do mercado e dentro de segmentos
importantes no mercado brasileiro de computadores. Bom, eu sei que a gente não vai poder falar muito sobre isso, mas dia 13 de outubro é o aniversário da linha ThinkPad, né, os 30 anos. Comentava com você, eu tenho um ThinkPad de 2009 que segue firme e forte. Um dia um dos meus computadores me deixou na mão, eu me vali dele, atualizei o Windows, saí usando durante um tempo, né? Então, ThinkPad é uma linha que já foi utilizada em estação espacial, ônibus espacial, bom, enfim, e que é a característica, para a gente encerrar, vocês possivelmente terão ações para falar sobre isso aqui, mas é robustez e confiabilidade, né, que se traduz a linha ThinkPad. Nós começamos com a linha, uma linha que foi desenvolvida pela IBM em 1992, e é o primeiro notebook que foi feito para o mercado corporativo, né? É o primeiro notebook desenhado para atender a necessidade do segmento corporativo. E o que é exatamente essa necessidade? É a confiança, é a segurança que o que você está fazendo com a máquina, né, vai perdurar. Então, por mais que você estresse, que você busque um poder de processamento alto, uma performance elevada, você vai continuar contando com aquilo por muitos anos. O seu exemplo é ótimo de uma máquina que tem durado aí 13 anos, né? O que a gente mantém até hoje, desde a criação em 92 até hoje, são os padrões de testes de segurança, testes de resistência, testes com padrão de certificação militar. Nosso centro de desenvolvimento de componentes continua sendo no Japão, no mesmo lugar onde nasceu o ThinkPad há 30 anos atrás. Então isso porque a gente quer trazer com essa marca o que há de melhor do ponto de vista de tecnologia para os nossos clientes. E o principal, se eu puder deixar uma palavra como o principal, é confiabilidade. Principalmente para o segmento corporativo, você tem que ter um produto que não vai deixar não só o usuário na mão, como toda uma estrutura eventualmente pode ser deixada na mão porque a máquina falha, né? Então, o ThinkPad não vai deixar o usuário na mão, o ThinkPad vai perdurar ao longo do tempo e os usuários podem contar com o uso intenso, o uso constante, e ele vai continuar ali firme e forte para aguentar a demanda ao longo do tempo. O que me chama muito a atenção é a fortíssima identidade visual do ThinkPad. É impossível olhar para um e não saber que não é um ThinkPad. Claro que em relação ao meu, você tem Wi-Fi muito melhor, telas melhores, microfone melhor, processador melhor, mas ele segue firme e forte. Então, no mês que vem, vamos ver se a gente vai voltar a conversar sobre isso. Vamos sim, com certeza. E é um detalhe importante que você comenta, do design, né? O design que é algo importantíssimo para os nossos clientes, que a gente mantenha esse padrão. Justamente para manter uma uniformidade do parque instalado das máquinas do cliente, para que um produto que tenha 4 anos de vida não se diferencie visualmente de um que tenha menos de 1 ano. Então esse é um padrão importante que os nossos clientes nos pedem para manter. Caso a gente mudasse todo ano de design, isso poderia eventualmente trazer alguns problemas para o gestor do parque de PCs do cliente, né? Então a gente ouve os nossos clientes, a gente mantém um foco muito grande nos nossos clientes para responder com as melhores máquinas possíveis para eles. Não, com certeza. Olha, o nosso tempo explodiu já faz tempo, mas não dava para a gente dar um break nessa conversa antes que a gente pudesse falar isso tudo. Eu realmente fico muito contente de ter vindo aqui. Por acaso fui o primeiro, fico também contente com esse prestígio, né, que vocês me deram e que a gente possa voltar a conversar mais vezes. O café é bom, né? O café também num dia frio como esse, o café é bom para esquentar. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado a você, Xandó. Foi um prazer e estamos prontos aqui para o aniversário do ThinkPad no dia 13 de outubro. Espero revê-lo lá também. Não, maravilha. Muito obrigado. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Leandro Lofrano, diretor de produtos da área corporativa da Lenovo no Brasil. Obrigado mesmo e até a nossa próxima conversa, que não demore. Obrigado, Xandó.